नमो नमः। नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृतम् अत्यंतं सरला भाषा। No nosso vídeo anterior, nós vimos mais algumas das vogais do sânscrito. I, U. E agora, neste vídeo, nós vamos ver alguns sons que existem em sânscrito que não existem em português. A vogal R, que é representada como um R com um ponto embaixo. R. Isso é uma vogal, né? Não é a nossa letra R. Não é uma consoante, né? R. Então, é um pouco estranho, né, que uma coisa parecida com R seja uma vogal, mas é a diferença de um idioma para o outro. A gente tem que aceitar isso, né? E é uma vogal, inclusive, bastante comum dentro do sânscrito. Exatamente por causa de ser um som diferente, R, que a gente não está acostumado a fazer, muitas vezes as pessoas transformam esse som num outro mais familiar. Então, muitas vezes, quando aparece esse som, os europeus, os norte-americanos, os brasileiros vão dizer ri, né? Não é esse o som dessa vogal. Não é ri. Outras pessoas vão ler ru. Não é ru. Não é acompanhado nem por i, nem por u. É r. Mas é muito difícil para nós aprender esse som. Então, se você disser ri ou ru com um i ou u bem curtinho, acaba sendo parecido e é aceitável na maior parte dos lugares, tá? Então, uma primeira tentativa é você dizer r, né, com um i curtinho no fim, ou r com um u curtinho no fim. Na Índia, existem regiões em que os indianos pronunciam essa vogal parecida com ri e outras em que pronunciam parecido com ru. E isso depende principalmente das diferenças da língua materna, porque na Índia tem uma porção de idiomas diferentes, né? Então, dependendo do idioma com o qual a pessoa foi educada quando criança, ela tem mais facilidade ou mais dificuldade de pronunciar um som, e esses sons ri, ru podem ser mais fáceis para ela, tá? Mas na verdade não é nenhum dos dois, é r, né? Com a língua, com a ponta da língua voltada um pouco para trás. Bem, então essa é uma vogal complicada para nós de aprender, né? Mas que aparece bastante, como eu disse, em muitas palavras. Então, um exemplo de palavra em que aparece essa vogal. Pitr. Pitr. Pitr pode significar pai, pode significar antepassado. Pitr. Outra palavra, Rigveda. Rigveda é uma das obras mais respeitadas da antiga tradição indiana. É uma obra que data de aproximadamente 2000 a.C. Muitas pessoas dizem Rigveda, né? É Rigveda, é com essa vogal R, né? Outro exemplo, Prakriti. 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 O que é isso? É uma palavra que significa natureza, é um termo técnico filosófico importante do Sankhya, né? Significa natureza como poder criador, e significa também todos os produtos da natureza, tudo aquilo que é produzido por essa força criadora. Prakriti. Prakriti, né? Então, vejam que tem que haver uma diferença de som entre o kr e o ti. Ti é com i mesmo, né? Kr é com essa vogal diferente, r, né? Bom, para complicar um pouco mais, essa vogal r pode ser curta ou longa.
Então você pode ter a vogal R e pode ter a vogal R. Essa vogal longa praticamente não aparece. Ela era mais comum nos tempos mais antigos. Ela aparece em palavras do sânscrito da época dos Vedas, que é chamado do sânscrito védico, mas não aparece posteriormente. Houve mudanças nos próprios sons do sânscrito na Índia antiga. Então, não precisamos nos preocupar muito com isso, porque provavelmente não vai aparecer em nenhuma palavra que você vai encontrar ao ler algum texto sobre yoga ou sobre filosofia indiana. Vai ser muito raro isso daí. Bem, existe uma outra vogal que tem um som que não existe no português. É uma vogal aparentada à letra L. Ela é representada como o nosso L com um ponto embaixo e é pronunciada L. L. É muito difícil também para nós pronunciar isso. Essa vogal, por sorte, praticamente não aparece. Existe uma única palavra, um único verbo do sânscrito onde aparece essa vogal e, obviamente, quando o verbo é conjugado, né? Então tem uma opção de formas verbais em que aparece, em algumas poucas palavras derivadas desse verbo, mas então é raríssima essa vogal no sânscrito, né? Esse único verbo, a raiz verbal em que aparece esse som é clip, clip, né? Então não é clip, é clip, né? Difícil para a gente de pronunciar. É um som raro, como eu disse, né? E os gramáticos indianos fazem menção também à possibilidade dessa vogal longa, mas não existe nenhuma palavra de sânscrito que tenha o longo, nem no sânscrito antigo do tempo dos Vedas, nem no atual. É apenas uma vogal teórica, por assim dizer, né? Para haver essa ideia de vogais curtas e longas, então a gente pode criar uma vogal longa, só isso. Neste vídeo, vimos as vogais R, R, OU, que são muito difíceis para pronunciar. A única delas que realmente aparece é R. Vamos procurar treinar a pronúncia desse som com uma nova palavra que ainda não foi apresentada. Tente agora pronunciar esta palavra que apareceu aqui e que eu não vou pronunciar. Ela significa a ordem cósmica, associada, por exemplo, ao movimento do Sol e dos planetas. O Sol está representado por essas rodas no templo de Kornaka. Tente agora pronunciar essas duas novas palavras que estão aparecendo. As duas existem. Uma delas significa o sol nascente. É aquele que estimula todos os seres vivos a voltarem às atividades. E o outro significa um mantra repetido ao nascer do sol.